Irmãos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre fé, e esse título, o Espírito da Fé, foi uma mensagem mais extensa e nós dividimos ela em 3 partes. Então hoje eu vou ministrar a terceira parte desse Espírito da Fé. Vou continuar semana que vem falando sobre fé, mas com outro foco da fé. Hoje nós vamos encerrar esse Espírito da Fé aqui entre nós. E é muito importante que você fique muito atento. Eu tenho recebido mensagens no meu celular, pessoas que têm sido edificadas de uma forma sobrenatural nesses dias, e que têm exercitado a fé, e que têm percebido resultados. Isso é muito bom, não é? Uma irmã me ligou: pastor, essa semana eu orei, pedindo para Deus uma provisão, e quando eu terminei de orar aqui na minha casa, o meu telefone toca, anunciando justamente aquilo que eu havia pedido para Deus. Falei, graças a Deus. Então nós cremos que o Senhor quer nos conduzir, quer nos levar a esse coração. Se você, eu não coloquei aqui o nosso texto básico, mas pode abrir em 2 Coríntios 4:13. Fala o seguinte, Coríntios, capítulo de número 4, verso 13, e eu vou ler também o verso 18. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Fala comigo, eu criei, por isso é que falei. Versículo 18 do mesmo capítulo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Nós temos meditado sobre esse texto durante esses 3 últimos domingos, e hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, e nós vamos meditar, fazendo uma harmonia da nossa mensagem, lendo agora Hebreus, no capítulo 10, verso 35 ao verso 39. Pode acompanhar aqui no projetor mesmo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Diga comigo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Fala para o teu vizinho, você não pode abandonar a sua confiança em Deus, porque ela tem grande galardão. Olha aqui para mim, a palavra galardão significa recompensa. A palavra galardão significa recompensa. Então nós poderíamos ler da seguinte maneira: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Quem quer ser recompensado aqui por Deus? Versículo 36: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Curva a sua cabeça em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é com muita alegria que nós reunimos aqui no teu nome. Muito obrigado a Deus pela igreja que o Senhor tem gerado entre nós. O Senhor tem gerado uma igreja forte, uma igreja prevalecente. O Senhor tem levantado um povo santo, um povo que tem crescido em experiência com a palavra, um povo que tem crescido em experiência com o teu Espírito, e um povo que tem crescido em fé. Obrigado, meu Pai, porque nesses dias nós temos estudado
sobre princípios da fé, e nós temos percebido o agir de Deus sobre nós. Eu quero colocar, meu Pai, o nosso coração à disposição da Tua palavra, Pai, que haja clareza, que haja revelação, entendimento, em o nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, com muita alegria, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra chega com revelação no meu espírito. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito, mas muito desse texto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E é interessante quando nós entramos nesse texto e nós percebemos que a nossa confiança, a nossa fé, ela pode promover uma grande recompensa em nosso favor. Aqueles que andam em fé, eles são recompensados pelo Senhor. E não é o pastor que está dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Agora veja bem, eu quero adentrar aqui, daqui a pouco eu vou entrar na palavra, mas eu quero chamar a sua atenção por essa palavra aqui, ó, confiança. Diga comigo: confiança. Irmãos, por que às vezes falta aquela fé que você precisa para avançar? Falta aquele combustível que nós vamos falar daqui a pouco para você crescer. É porque às vezes, no momento das lutas, das necessidades, falta justamente isso, a nossa confiança em Cristo Jesus. É interessante que confiança, ela vem de um bom relacionamento. Diga comigo: confiança acontece em um bom relacionamento. Você quer ver uma coisa? Sérgio, vem aqui, você, sua esposa e sua filha, traz sua família. Eles estão aqui? Tá não? Cadê sua família? Está lá na salinha, não é? Deixa eu ver se tem outra criança aqui de colo que possa me ajudar a ilustrar. Vem aqui, Sérgio, você também pode vir. Isso, só o pai está bom, sua esposa não está aqui, não é? Está na salinha, aqui tem isso. Então eu tenho aqui o Márcio. Qual que é o nome dessa neném, Márcio? Hã? Lara. Então tá bom, vem aqui, Zé, por favor. Você. Olha aqui, deixa eu falar algo aqui. Essa menina é a Lara, não é? Ela é filha do Márcio. Chama ela no seu colo aí. Chama ela aí. Isso. Está percebendo? Fica mais distante, Marcinho. Isso. Zé, vai mais uma vez e chama ela para ir no seu colo. Vai lá, Zé, pode ir. Não, vai, chama ela. Você quer comprar menino com balinha? Vai, chama ela. Isto. Está vendo que ela está chorando? Vou falar algo para você. Obrigado, Zé. Eu fiz questão de chamar um pai aqui, uma criança. Sabe por quê? Que essa criança não quis ir com o Zé? É porque o José Rodrigues não tem relacionamento com essa garota. E portanto, a garota não confia no José Rodrigues. Quem está me entendendo? A falta de confiança acontece dentro de um ambiente de relacionamento. Obrigado, pai. É uma boa ilustração. Por que às vezes lhe falta fé? Porque você não tem um bom relacionamento com Deus. Porque o bom relacionamento com Deus, ele acontece através da oração, através do jejum e através da palavra. Diga comigo: um bom relacionamento com Deus acontece através da oração, do jejum e da palavra. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, na hora que acontecem as tribulações, você passa a ter segurança, você passa a ter confiança em Deus.
Eu lembro que em uma dessas lutas eu fui reprovado por Deus. Alguns anos atrás, eu morava aqui ainda no sudoeste, e eu passei muito mal. Eu tinha uma infecção de garganta que era muito forte, que eu ficava delirando e desmaiava, vinha aqueles apagões. Quem já teve aqueles apagões? Em uma noite, e eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. De madrugada, eu sentindo mal e vindo aqueles apagões, eu entrei no banheiro sentindo mal, querendo cair. E eu lembro que eu gritei a Adriana, falei: Adriana, por favor, eu preciso que alguém me ajude, chama o SAMU, eu preciso ir para o pronto-socorro. E a Adriana levanta da cama com aquela paciência: amor, vamos orar. Você está louca, mulher? Você quer me matar? Não dá tempo de orar não, chama alguém, me ajude. Aí depois eu fiquei com vergonha de olhar para minha esposa. Na hora que eu precisei de depositar uma confiança em Deus, faltou aquela confiança. A fé parece que desapareceu. Aí eu percebi que eu precisava ter mais intimidade com Cristo. Eu precisava de um bom relacionamento, através da palavra, através da oração e através do jejum. Tem gente que não ora, que não tem contato com a palavra, mas quer ter fé, quer encher o coração de fé. E a Bíblia fala: olha, não abandoneis portanto a vossa confiança, porque uma vez que você tem confiança, isso pode promover uma grande recompensa. A palavra de Deus nos ensina, não é? Sobre esse espírito da fé que nós temos pregado aqui. Ou seja, a fé, na verdade, ela é uma dinâmica, e ela tem a sua maneira de funcionar. Não é simplesmente automático: eu me converti e agora eu estou cheio de fé. Não, nós temos o Espírito, agora nós precisamos crescer. Então não basta você simplesmente crer, você tem que falar, tem que exercitar, e ainda acima de tudo, você precisa se posicionar de maneira prática, de maneira que você crê. Hoje nós queremos compartilhar algo mais sobre a fé entre nós. Eu creio que Deus tem nos ensinado muito nesses dias, não é? Por quê, pastor? Porque nós queremos mover em fé. Quem quer mover em fé aqui? Eu quero, irmãos, eu quero. Nós vemos que dentro da palavra de Deus, que a fé, ela precisa ser alimentada constantemente. Diga comigo: a fé precisa ser alimentada constantemente. Sabe, irmãos, tudo aquilo que você não alimenta tem uma tendência de morrer. Se você deixar de comer, você vai ficar doente até morrer. A nossa fé é da mesma natureza. A grande verdade é que a fé precisa de uma manutenção. Fala comigo: a fé necessita de manutenção. Paulo deixa isso muito claro sobre a necessidade, não é, de ter sempre esse espírito da fé. E eu e você, nós precisamos da manutenção, não é? Por quê, pastor? Faz parte do cristianismo, manter esse espírito faz parte. Nós temos uma facilidade de deixar que tudo se envelhece entre nós. Se você deixar, tudo fica velho. É assim que acontece, tudo se esfria, não é? Se você prestar atenção, no dia, aqueles que são casados, no dia que você casou, na data do seu casamento, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e se o casal não se renovar constantemente, acaba também se esfriando, perde aquela paixão, aquele fogo, falta de manutenção. Por isso, irmãos, que a devoção, por isso que a oração, por isso que a palavra de Deus precisa ser constante entre nós. E é por isso que Deus, Ele tem nos colocado nesse ambiente. Irmãos, nós estamos ministrando sobre fé, debaixo de uma palavra profética. Deus, Ele nos convocou para nos ensinar sobre fé nesses dias.
De uma coisa nós temos certeza, irmãos: nós temos sempre que renovar a nossa fé, porque eu quero mover no espírito da fé. Alguém quer mover também nesse espírito? Eu quero que a minha fé esteja abastecida, não é? Eu estava olhando e depois que eu estava preparando, eu falei: Deus, talvez o título dessa mensagem deveria ser outro, não o espírito da fé 3, mas mantendo o espírito da fé. Mantendo, nós precisamos manter. E nesse sentido eu quero compartilhar mais alguns princípios daquilo que nós estamos ministrando nesses dias. E Deus vai encher o seu coração de fé. Deus vai mover na sua vida. Primeiro princípio que nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, é que o espírito da fé requer um combustível. Diga comigo: o espírito da fé requer um combustível. Aqui quando Paulo fala, projeta para mim lá, Coríntios 4,18, quando Paulo está falando que, olha aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós temos compartilhado sobre esse espírito da fé, e na verdade, nós estamos aprendendo que a fé é um grande combustível da vida cristã. Diga comigo: a fé é um grande combustível da vida cristã. Você sabe, irmãos, o combustível ele é essencial em um carro. O combustível é aquilo que te inspira, que te motiva. Quando você é motivado, é inspirado, é porque nós temos esse combustível da fé. É interessante que na igreja primitiva, quase todos os apóstolos tiveram uma morte muito complicada, muito difícil. E eu fico olhando e fico perguntando: por que os apóstolos de Jesus morreram de uma forma trágica, a maior parte deles? Os apóstolos, eles não deram simplesmente uma oferta para Jesus. Os apóstolos não deram simplesmente os seus bens, o seu tempo, mas os apóstolos, eles tiveram disposição de entregar toda a sua vida até a morte para Jesus. Por quê? Por que alguém seria capaz de ter morte, como algum deles tiveram, ser cerrado pelo meio? Outro teve a cabeça arrancada, outro foi morto numa cruz de cabeça para baixo, que foi Pedro. Homens que deram a própria vida. Estevão teve uma morte de pedrada. Irmão, deve ter sido muito difícil. O que levaram esses homens a morrerem dessa maneira? Qual foi o combustível? Qual foi a certeza? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que todos esses homens, eles foram movidos pela fé. Como eu disse para os irmãos, visitando aquela viúva, a esposa de um pastor que havia morrido, e ela estava bem. Eu perguntei: irmão, como que você está na semana do luto? Ela olhou para mim e ela falou assim: olha, o meu marido morreu pregando a mensagem do reino, e eu creio que eu vou encontrar com meu marido no reino dos céus, e eu vou ficar aqui na terra pregando a mensagem do reino. É o combustível, o que move as pessoas a fazer a obra de Deus. O que moveu você a entregar a sua vida para Jesus? Só pode ter sido a fé que você tem no seu coração. Você sabe, irmãos, o que leva homens a renunciar à sua própria vida, o seu lazer, e alguns começam a renunciar a prazeres com a família em pró do reino dos céus. Nós estávamos lá na cidade de Bela Vista, e alguns irmãos foram conosco, daqui de Goiânia, e eu fico muito empolgado, e meu coração enche de fé quando eu vejo irmãos
fazendo a caminhada comigo, viajando, pregando o Evangelho, e eu confesso para os irmãos que isso motiva, aquece o coração do pastor, e aquece muito. Em algum momento eu estava lá, nós pregamos sobre fé lá também, e eu estava pensando, o que fizeram que esses irmãos saíssem de Goiânia para estar aqui? Eu comecei a imaginar, será que eles vieram porque aqui vai ter uma janta gostosa? Que teve uma janta muito saborosa lá mesmo, teve um arroz com carne, um feijão com calabresa, salada, foi algo. Eu falei, não pode ter sido isso, porque os irmãos têm condições de comprar uma comida até melhor do que essa. Aí eu comecei a pensar, será que os irmãos vieram aqui porque gostam do pastor? Eu falei, não, eu não tenho essa atração toda não, às vezes eu sou até duro com os irmãos, não é por causa de mim não. Eu cheguei a uma conclusão, esses irmãos saíram daqui de Goiânia, porque eles creem que algo vai acontecer no mundo espiritual. Sabe, irmãos, o que leva as pessoas a abrir mão de momento tão prazeroso, em detrimento da obra de Deus? Nós vamos fazer um encontro agora, 3 dias, confinado em uma chácara, servindo a Deus, alguns lavando banheiro, fazendo comida. O que motiva? Qual que é o combustível para fazer isso? Fala comigo, a fé. Sabe, irmãos, a fé, eu diria que é esse combustível que nós chamamos de paixão. Se você não tem esse combustível que parte de um coração sedento, de uma paixão louca, você precisa pedir para Deus essa inspiração, de investir não somente uma oferta, de investir não somente o seu dízimo, mas de ser capaz de fazer aquilo que os apóstolos um dia fizeram, de entregar, se for possível, toda a sua vida. Os irmãos sabem, se um avião sai daqui com destino para São Paulo, ele precisa encher o tanque, porque senão esse avião vai cair no meio da viagem. A nossa vida, ela precisa também desse combustível. Por quê, pastor? Se você não tiver o combustível da fé, filho, você vai ser como esse avião. Você começa a decolar e chega um momento. Quantos conhecem aquele grupo de pessoas? Um momento está firme na igreja, outro momento está no mundo. Alguém conhece gente assim? É porque falta o combustível. O texto de Hebreu diz que para alcançar as promessas é necessário desse combustível, dessa motivação, dessa perseverança, sabe? Porque o texto, ele deixa aqui no versículo 36, com efeito tendes necessidade, diga comigo, necessidade, fala comigo, de perseverança. Veja só, há uma necessidade de perseverar, e essa perseverança vai requerer de você esse combustível da fé. Se você não tiver esse combustível da fé, você não vai perseverar, você vai desistir. Por isso é que muitos desistem de tudo. Tem gente que desiste da vida cristã, da igreja, da liderança, desiste do casamento, do trabalho, porque falta esse combustível. Sabe, irmãos, nós vimos obras, ministério, igrejas, pessoas que têm um chamado, homens de Deus que tiveram um chamado, mas no meio do caminho, faltou, fala comigo, faltou gasolina. Que essa gasolina é a fé. Falta esse combustível, essa convicção, simplesmente porque decidiram abandonar. E por que abandonaram? Porque deixaram, de alguma maneira, de confiar em Deus. É por isso que alguns abandonam. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, porque ela vai produzir uma grande recompensa. A minha pergunta para você é: onde está aquela paixão?
aquele amor, aquela primeira experiência, aquele momento que você conheceu Jesus, e você entregou a sua vida para Jesus. Cadê aquele fervor, aquela sede? Sabe, irmãos, tudo em algum momento, às vezes, é perdido. O amor, a paixão, não é? E também morre a nossa decisão de andar com o Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, e eu tenho um convite para você. E o meu convite é: essa noite vai ser uma noite da restauração da fé. Você vai pedir para Deus: Deus, eu preciso renovar, restaurar a minha fé, a minha paixão. Sabe, irmãos, o que leva alguém a dedicar toda a sua vida em detrimento do reino dos céus? Hoje eu estava comentando com o irmão, eu louvo a Deus pela vida da Adriana, minha esposa está aqui. Ela tem me acompanhado na obra de Deus, e nós temos renunciado o nosso próprio lazer, às vezes, em detrimento dessa paixão que nós temos, dessa sede que nós temos. E eu e a Adriana, nós temos um entendimento, nós temos uma revelação, que o reino dos céus está próximo, e nós trabalhamos pelo reino. E às vezes nós perdemos essa paixão. Sabe, irmãos, esse espírito da fé que levaram homens a morrer em favor do reino, o que move o nosso coração de servir, de edificar a casa de Deus? Sabe, irmão, se você perdeu o combustível da fé, você não vai ter alegria de edificar a igreja. Se você perder esse combustível da fé, você não vai ter alegria de investir, de ofertar, de entregar seus dízimos, de se envolver. Por que muitos não conseguem levar uma pessoa no encontro? Meu Deus, o que falta? Sabe, irmãos, muitos têm perdido a grande promessa, e nós temos uma promessa, e muitos têm ficado no meio do caminho. Fala comigo: paixão está ligado com a nossa fé. Essa atração da paixão que nos liga, é esse laço, é esse combustível de dar continuidade, dessa perseverança. Pergunta para o seu vizinho: você é alguém que persevera? Ô irmãos, você sabe que eu e você, nós precisamos dessa revelação. Você pode ter um belo carro, mas se esse carro não tiver combustível, esse carro não vai. Você pode participar de uma bela igreja. Ah, pastor, é tão bacana participar dos cultos, o ensino da palavra. Mas, meu filho, se você não tiver combustível, você vai ficar no meio do caminho. Você sabe, uma coisa que é interessante, no combustível, num carro, é o tanque do carro. Uma vez, alguns anos atrás, nós ganhamos um carro, e Adriano colocou o apelido desse carro de Batera. Lembra do Batera, Adriano? Era um Corsel 2, irmãos, muitos anos atrás, né? Era um Corsel 2, Adriano colocou de Batera, porque o carrinho dava trabalho, mas o carrinho nunca nos deixou na rua. Era a gente que deixava ele na rua, né, Adriano? Ele pifava: vamos deixar na rua, mas a gente mesmo nunca ficou na rua não, voltamos para cá, deixamos o carro lá. E Adriano colocou o nome desse carro de Batera. Você sabe, certa vez, nós enchemos o tanque do Batera de gasolina,
Aí daí a pouco, quando chegou lá no campo do Goiás, né, lá no setor sul, o carro parou por falta de combustível. A Adriana falou assim: amor, nós não enchemos o tanque agora há pouco? Eu falei: eu enchi. Eu falei: meu Deus, será que esse cara está bebendo tanto assim? E aí, o que aconteceu? Quando eu desci do carro, eu descobri o tanque estava furado, e a gasolina vazou toda. Eu falei: Adriana, o tanque está furado, acabou. E aí eu comecei a olhar para a estrada, aqui só mancha de gasolina. Eu falei: Adriana, nossa gasolina vazou toda. O carro vai andar desse jeito? Não anda. O carro para por falta de... Alguém sabia disso? Para você não é revelação. Por falta de combustível, o carro travou, o tanque estava furado. Irmãos, o que eu quero dizer com isso, com essa ilustração para você? Que às vezes o tanque do seu carro está furado. Você vem para um culto igual como este, recebe uma palavra poderosa, uma palavra sobre fé. Você sai daqui abastecido, mas quando sai da porta para fora, começa a vazar. Pastor, como que meu tanque fura? Eu vou falar para você. Às vezes você carrega no seu coração mágoa, ódio, rancor. Você não consegue perdoar, você não consegue amar, e a fé, esse combustível, não vai parar no seu tanque, vai vazar. Por que muitos não conseguem romper na vida cristã? Por que muitos não conseguem crescer em fé? Pastor, eu tenho recebido a palavra, e a Bíblia fala lá em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu tenho ouvido a palavra, mas não tenho adquirido. É que seu tanque está furado. Eu quero falar para você, meu irmão, se há ódio no seu coração, se há raiva no seu coração, se você não consegue perdoar, se você não consegue amar, você precisa reparar, você precisa restaurar esse tanque, senão o combustível vai embora. Quem está me entendendo, diga amém. Eu conheço muitos tão preciosos, irmãos tão bacana. Pastor, o que está acontecendo? Talvez o seu coração está igual aquele carro que eu tinha, mas Adriano, igual batera, está com o tanque furado. Por mais que nós enchemos ele aqui no culto, por mais que você enche da palavra, o irmão ora por você. Eu não sei se você tem essa experiência. Enquanto você está aqui orando, tem alguém orando por você, e você sente animado, sente aquele fogo. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo alguns irmãos lá no encontro, aí quando sai, parece que não tem nada. Espera aí, a palavra funciona ou não funciona? Funciona. Sabe, irmãos, essa semana eu estava orando para isso. Falei: Deus, eu quero reparar o meu tanque de combustível da fé. Eu preciso reparar. Por quê, pastor? Porque o espírito da fé requer o que, irmãos? Requer o que? Combustível. E esse combustível trata da nossa fé. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Se tem pessoas que você precisa perdoar no nome de Jesus, Deus está trazendo revelação para nós. Deus tem dado ferramentas para nós. Você não pode depender da fé de outros. Você precisa crescer e romper em fé. Sabe, você precisa fluir no Espírito. Talvez o seu tanque está com defeito, está furado. Eu sinto aqui no meu coração, e quero pedir para você curvar sua cabeça. Eu quero que você ore a Deus. A vida cristã sem um coração aquecido não tem sentido. Nós precisamos sempre de um coração apaixonado. Ore, peça para Deus, fala: Deus, se tem algo que eu preciso liberar nessa noite, pedir perdão nessa noite,
Eu quero fazer isso, Senhor. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. A pior coisa que tem é quando nós encontramos um cristão seco e vazio. Eu tenho uma historinha aqui. Certa vez um assaltante deu voz de assalto a uma senhora. O assaltante chegou para a senhora com uma arma e falou assim para a senhora: aqui é um assalto, ou a bolsa ou a sua vida. Aquela senhora falou para o ladrão: a minha bolsa está vazia e a minha vida também está vazia, qual que você vai querer? Às vezes nós encontramos também pessoas dentro da igreja que está com a vida vazia, não tem esse combustível, e Deus quer mover entre nós. Nessa noite Deus vai aquecer o seu coração. Nessa noite você vai sair daqui movendo em fé. Sabe, irmãos, é muito ruim ter a estrutura e não ter um coração. É muito ruim ter uma palavra abençoada e não ter um coração. É muito ruim você participar de um momento da oração e você não ter um coração cheio de fé. Muito ruim, muito ruim. Deus quer mover entre nós, e eu creio nisso. Quantos creem comigo aqui? Segundo aspecto, o espírito da fé nos leva a alcançar as promessas. Diga comigo: o espírito da fé nos leva a alcançar as promessas. Você sabe, irmãos, sabia que Deus tem promessas para você? Se eu fosse fazer uma enquete aqui, de quantas promessas que Deus liberou para você, eu tenho certeza que todo mundo iria levantar as mãos. Nós temos promessas da parte de Deus. Pergunta para o seu irmão: você tem promessas? Olha aqui, o texto deixa muito claro, versículo 36 de Hebreus capítulo 10, fala o seguinte, versículo 36 de Hebreus 10, lá fala o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis qual que é o segredo para alguém alcançar as promessas de Deus para a sua vida? Fala comigo: está no centro da vontade de Deus, através de um espírito perseverante. Perseverança, esse combustível é que levou os grandes homens de Deus na história a entregar o seu próprio corpo, a sua própria vida, por uma causa. Nós estamos aqui nessa noite reunidos por uma causa. Você está aqui cultuando a Deus. Você veio aqui não porque você gosta de mim, você veio aqui porque você crê no poder da palavra liberada. Você veio aqui porque você crê na mensagem do reino. Você veio aqui porque você sabe que Cristo Jesus está te aguardando, e você veio aqui para dar manutenção nesse coração seu. Eu estou aqui por isso. O crescimento e o avanço da obra está relacionado a isso. Sabe, irmãos, nós precisamos de fé para cumprir o chamado. Precisamos de fé. Nós precisamos de crer. Mas também nós precisamos dessa paixão. Não adianta ter uma grande visão, uma excelente estrutura, mas não ter uma força
essa paixão para avançar. Irmãos, alguém que não tem paixão, não tem ânimo. É assim ou não é? Alguém que não é apaixonado, ele não consegue influenciar ninguém. Por quê? Porque ele mesmo não é apaixonado. Se você não é apaixonado, como que você quer levar a outra a ser apaixonado por Jesus? Tem jeito? Não tem. É isso que você tem que entender, que você foi chamado para inspirar, para influenciar outros. Agora, para isso você precisa aquecer o seu espírito, o seu coração. Você sabe, irmãos, quem crê fala daquilo que o reino de Deus deixa na sua mensagem. Quem crê verdadeiramente tem prazer, se posiciona na fé, mas é preciso de perseverança. Perseverança fala de dar continuidade, de constância. Pergunta para o seu vizinho: você é alguém que é constante? É permanecer crendo até o fim. Oh, irmãos, essa é a perseverança. A perseverança vai exigir de nós esse combustível da fé. Você sabe, um coração apaixonado, que tem paixão, ele ama a glória, a presença de Deus. E nós precisamos sim nos mover nesse espírito, principalmente na obra de Deus. Irmãos, não tem como fazer a obra de Deus sem paixão. Tem como? Paixão fala de dedicação, de intensidade, de empenho, de foco. Esse é o nosso tempo. Eu fico olhando o nosso potencial, a nossa juventude, as experiências que nós temos. Oh, irmãos, por que nós não alcançamos mais? Por que nós não andamos mais na nossa caminhada? Será que a sua visão, a minha visão, ela não tem sido uma visão somente natural? Será que nós olhamos simplesmente aonde que os nossos olhos alcançam? Ou será que você tem uma visão celestial? É nesse ponto que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, e ele deixa bem claro: não atentando nós nas coisas que se veem. Nós não podemos ficar presos simplesmente aonde que os nossos olhos enxergam. A nossa visão é uma visão espiritual. Sabe, irmãos, certamente todos os grandes homens de Deus, que tiveram experiência, que venceram pela fé, eles tinham essa inspiração nas coisas celestiais. Eles tinham uma percepção da eternidade. O que leva um homem de Deus? Se você não precisa abrir Atos, no capítulo 4, versículo 19, eu estava lendo essa história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo pregando o evangelho do reino, e os judeus pegaram pedras e em cima de Paulo. Paulo caiu no chão, foi dado como morto, ficou ruim. De repente a Bíblia fala que Paulo levanta e segue adiante e vai pregar a mensagem em outro lugar. Que coisa! O que levou o apóstolo Paulo a fazer isso? O que leva? Depois de tantas pedradas na cabeça, esse homem tem forças para se levantar e pregar novamente. Às vezes nós levamos pedradas, sabia disso, irmãos? Pedradas. É interessante que às vezes, dentro do contexto da igreja, algum grupo de irmãos dentro da igreja tem uma facilidade de ficar ferido com o pastor, mas as ovelhas esquecem que também ovelhas também ferem pastores, né, Emanuel? Às vezes tem irmãos que falam: vou sair da igreja porque o pastor não me cumprimentou, eu vou sair da igreja porque o pastor marcou e não foi. E quantas vezes que ovelhas marcam e não vão? Outro dia eu brinquei com o irmão, né?
irmão fez um churrasco lá na casa dele e não me convidou não, só postou. Eu brinquei, vou sair da igreja, vou sair dessa igreja. Aí ele falou, não, você não pode sair não, você é o pastor. Eu falei, é verdade, não posso sair. Às vezes pastores também são abandonados, leva pedradas. Mas veja bem, eu aprendi algo com um amigo meu. Ele fala o seguinte: pastor, o líder é o último que morre, é o último que cai. Eu falei, é verdade, então eu não posso cair, eu tenho que ficar de pé. Mas esse ficar de pé é a nossa fé, é a nossa perseverança. Fala para o seu vizinho, seja perseverante. Ô irmãos, veja bem, é isso. Olha, não é qualquer coisa que fazemos que vai gerar resultado, não. Nós só alcançamos resultado quando fazemos com o nosso coração. Não é qualquer obra que você faz que você vai ter resultado. Não é você pregar por pregar que você vai ter resultado. Mas quando você faz com paixão, aí a coisa vai dar certo. Você sabe, irmãos, não há casamento bom sem paixão. Tem os casados aqui? Não, se não tiver paixão, o casamento fica ruim, fica péssimo. A obra de Deus é da mesma natureza. Tem que ter paixão. Se não houver paixão, não vai dar certo, irmãos. Aí quando nós nos movemos com esse coração apaixonado pelo Senhor, pela glória de Deus, oh irmãos, tudo vai fluir de uma forma sobrenatural. Você sabe, deixa eu falar algo para você. O trabalho, quando ele é feito com paixão, dentro da obra de Deus, vai fluir, vai ter crescimento, vai ter resultado. Paixão. Pergunta para o seu vizinho: você é alguém apaixonado pela edificação da obra de Deus? Oh irmãos, você pode trabalhar na melhor empresa de Goiânia, se não tiver paixão, você não vai ter resultado. Paixão é quando alguém tem disposição de levantar cedo de madrugada para fazer o que precisa ser feito. Paixão, esse é o combustível, irmãos. Você sabe, tudo que você fizer tem que ser feito com paixão, tem que ser feito com amor. É isso que o texto, se nós queremos alcançar as promessas, essa perseverança tem a ver com a nossa paixão, tem a ver com o nosso amor. Se eu chegar aqui com um carrinho de picolé e o Sidney chega com outro carrinho de picolé, aí o Sidney fala: quem quer picolé de morango, picolé de chocolate? E eu no outro carrinho eu falo: eu tenho picolé de chuchu, picolé de jiló. Quem vai querer picolé de chuchu? Ninguém. Mas o picolé de chocolate, de morango, leite condensado, todo mundo vai querer. É a paixão. Sabe, irmãos, o fato é que quando nos movemos sem paixão, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai perceber. Se você não tem paixão por aquilo que você faz, as pessoas vão perceber. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você tem paixão, todo mundo vai perceber. Todo mundo. Esse é o Espírito, não é? Nós já aprendemos sobre isso. Tudo me deixa apaixonado, sabia disso? Olha, aquilo que é obra de Deus me deixa apaixonado. Eu cheguei em casa sexta-feira lá de Bela Vista. Eu fui para a cama olhando as fotos de Bela Vista da igreja. Liguei para o Emanuel, falei: Emanuel, você viu tanta gente, que maravilha. No outro dia cedo encontrei com o Emanuel, a primeira coisa que eu fui mostrar é a foto. Aqui, Emanuel, paixão, alegria. Eu pergunto para você:
Você é alguém que tem essa inspiração, essa paixão, toca o seu coração à obra de Deus. É duro quando você vê a edificação e tem pessoas que olham simplesmente com uma visão natural, nada toca o coração, não sai um glória a Deus, não sai um amém. Perseverança está ligado com a nossa paixão. Sabe, irmão, Jesus foi o primeiro a perseverar. Jesus, ele teve esse coração apaixonado, e Jesus, ele foi apaixonado até o fim, começo, meio e fim. Essa paixão incendiou o coração de Jesus. Às vezes eu fico imaginando como que anda o nosso coração. Eu quero falar algo para os irmãos. Você precisa avaliar a sua vida cristã. Perseverança, ela tem tudo a ver com o coração apaixonado. Quem é apaixonado é perseverante. Faço agora 24 anos de casado, graças a Deus. Obrigado pelo Rui. 24 anos. Casamento é perseverança. Os irmãos concordam comigo? Mas o que nos move a essa perseverança? É só você olhar para a cara da Adriana, apaixonada por mim, louca. Aí move. É a perseverança, é o amor. Sabe por que nós estamos esses 24 anos e vamos até a morte em nome de Jesus? Até a morte em nome de Jesus? Essa paixão, irmãos, é assim. Eu gosto muito. Projeta para mim João 13:1. É muito importante que você aprenda a ser contagiado, e nós vimos aqui que o espírito da fé é contagiado. Por isso, Jesus, olha aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até, irmãos, no final da partida, nós temos uma tendência de relaxar. No final do jogo, muitos estão cansados. A Bíblia fala, olha aqui, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, mas Jesus, ele continuou com o mesmo amor, ele amou até o fim. Graças a Deus, nós vamos continuar com a nossa obra apaixonada até o fim. Eu falei para Deus essa madrugada: Senhor, o meu coração vai queimar até o último segundo da minha vida diante da cruz para o Senhor. Até o fim eu vou perseverar, até o fim eu vou amar, até o fim eu serei apaixonado. Oh, irmãos, se o Senhor foi até o fim, até o limite da morte, da humilhação. Eu sei que nós ainda estamos muito distante do que muitos deram a sua própria vida em outra geração. Eu sei que eu não posso me comparar à vida que os apóstolos tiveram, Miguel, de entregar a sua própria vida para ser morto, em detrimento ao reino dos céus. Mas Jesus, ele perseverou até o fim. Diga comigo: Jesus perseverou até o fim. E qual foi o resultado do penoso trabalho de Jesus? A Bíblia diz que foi dado a ele o nome que está sobre todo nome, que sobre o nome de Jesus que se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Oh, irmãos, olha só a perseverança. Seja perseverante. E por fim, em terceiro lugar, o espírito da fé nos conduz à sensibilidade com o mover de Deus. Quem tem o espírito da fé é sensível.
Paulo fala, aqui em Hebreus fala, porque, Hebreus 37, versículo 37, capítulo 10, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé. Fala comigo, eu sou da fé. Sabe, irmãos, somente o Espírito da fé nos leva a esse terceiro benefício, que nos conduz a uma vida totalmente consagrada e dedicada a Deus. É você ter um coração sensível com a obra de Deus. Eu pergunto para você, você é alguém que é sensível à obra? Quando o nosso coração está aquecido, há um ambiente do nosso coração, para que o fluido do Espírito da fé seja liberado, a paixão nos motiva. Pergunto para o seu vizinho, você é alguém apaixonado pela presença de Deus? Você quer gerar filhos no reino dos céus? Você quer ser um ganhador de almas? É só você pedir para Deus um coração apaixonado. Se você tiver esse ambiente de fé, de paixão, você vai ter resultado e a obra de Deus vai crescer através de você. Esse combustível ele é fundamental para nós, para o crescimento da igreja. Qual que é a sua motivação? O que nos atrai? O que atrai as pessoas até Cristo é a sua paixão, que tem esse espírito da fé ativado, tem um coração apaixonado. Sabe, irmãos, o coração sempre vai expressar aquilo que está dentro. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio, é só você prestar atenção a maneira que você conversa com os outros, a maneira que você fala. Quem tem um coração cheio de fé se torna sensível às coisas do Espírito. Quem tem um coração cheio de fé, esse Espírito da fé, a sua cabeça não vai andar na lua, a sua cabeça vai ficar ligada ao trono de Deus. Você só vai falar das coisas dos céus. Sabe, irmãos, quem tem um coração cheio de fé, sempre vai buscar as coisas do reino. Ele constantemente vai focar para o reino dos céus. Irmãos, como igreja nós não podemos perder esse espírito. Nós tivemos várias experiências na época que eu estava namorando com a Adriana, e é interessante, quando estava aproximando do nosso casamento, eu e a Adriana, nós sabíamos quantos dias que faltava para o casamento, quantas horas que faltavam e quantos minutos que faltava. A gente computava tudo, dias, horas e minutos. Aí quando alguém nos perguntava, não, está faltando tantos mil minutos para chegar a data do nosso casamento. Era interessante que tudo que eu falava, eu tinha que falar do meu casamento. De cada 10 palavras que eu falava, 11 estava relacionado com o meu casamento. Estava muito sensível a isso. Irmãos, sabe, quando nós somos apaixonados pela obra, esse espírito da fé vai nos conduzir, esse coração sensível ao mover de Deus. O que mais vimos na nossa geração que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma geração da correria, e por isso que nós temos encontrado dentro das igrejas um povo seco, um povo vazio,
Nós encontramos pessoas em busca de campanhas o tempo inteiro. Hoje, a maioria das pessoas, elas vão para a igreja não para adorar a Deus, não para desfrutar da presença do amado Jesus. Eu tenho pregado e tenho ensinado, e eu tenho falado para os meus discípulos a importância de edificar uma igreja segundo o coração de Cristo, porque uma igreja que é edificada segundo o coração de Cristo é uma igreja de discípulos genuínos, e discípulos genuínos não busca aquilo que o Senhor vai fazer. Discípulo genuíno busca o coração de Jesus. Mas é uma geração de corações vazios e secos, gente que faz campanha para tudo, menos para buscar o Senhor. Faz campanhas com interesses próprios, faz campanha, não que é errado, mas não é o foco. Faz campanha para comprar um carro, vida financeira, faz campanha. Irmãos, não tem que fazer campanha para A ou B. Nós temos que buscar o coração de Jesus. Nós temos que ter sensibilidade a buscar a presença do Senhor sobre nós. Posso ouvir um amém? Amém. Perceber, sabe, quando nós pregamos a mensagem do reino, nós temos que trazer essas pessoas para ter esse coração apaixonado pela presença do rei. Por que nós temos dificuldades de pregar o evangelho? Por que nós temos dificuldade de falar de Jesus? Mas se você encher o seu coração, o falar de Jesus vai ser espontâneo na sua vida. O Espírito da fé nos conduz a esse coração, a essa paixão. Interessante. Eu sempre gostei de ministrar, de dar aulas sobre libertação, sobre cura divina. Mas a minha esposa, que anda comigo constantemente, eu sempre digo para ela: Adriana, eu tenho esse chamado tão específico de libertação. E a minha esposa, todas as vezes que eu falo isso, ela fala assim: amor, você não tem, Deus te usa muito na libertação, você tem esse chamado para a cura divina, mas eu percebo que você tem uma facilidade de evangelizar como ninguém. Você é um evangelista. Ela está aqui não, né? Não é isso que você fala para mim, Adriana? Você para mim é evangelista. Aí eu falo: não, eu gosto de trabalhar com libertação de cura e gosto mesmo. Não, mas você é evangelista, porque onde você vai, você fala de Jesus, você prega Jesus. E eu prego mesmo, eu falo onde que eu vou, quem anda comigo sabe. Mas por que eu falo de Jesus? Porque a boca fala daquilo que o coração está. Quem é apaixonado fala de uma forma espontânea. Quem é apaixonado chega para o ímpio e fala assim: eu sabia que Jesus existe, hoje eu falei com ele. Hoje no café da manhã eu falei com o Espírito Santo e foi muito bacana o nosso bate-papo. E quando você conhece alguém, você pode falar de uma forma naturalmente. Olha, eu falei com o Cristo hoje, inclusive eu falei de Jesus de você. Aí a pessoa: é mesmo? Você falou de mim para Jesus? Eu falei: falei. Às vezes eu encontro alguns amigos meus. Eu tenho um colega meu que mora lá na Vila Redenção. Toda vez que eu encontro com ele, e realmente eu oro por ele constantemente, eu abraço ele. A Adriana sabe quem é ele. Está num estado de misericórdia. O mundo tem sufocado ele, e toda vez eu prego para ele. Outro dia eu abracei ele e falei assim: rapaz, você sabia que essa noite eu falei com Jesus? Ele: mesmo? Falei, foi muito bacana. E olha, eu falei de Jesus, sobre você. Sobre mim? O que você falou para Jesus? Eu falei para ele cuidar da sua vida, para ele resgatar o seu coração. Você precisa. Sabe o que Jesus me disse? Ele o quê? Para você abrir a boca e clamar pelo nome dele, que ele vai te ouvir. Sério? Jesus falou isso para você? Eu falei: falou. Irmãos, quando alguém é cheio,
Jesus, ele é expressado de uma forma natural. Você não precisa ensaiar. Você sabia que eu nunca ensaiei para falar para a Adriana que eu a amo? Nunca ensaiei. Eu nunca ensaiei no espelho. Gente, eu tenho que falar algo para a Adriana. Eu preciso falar que eu gosto dela. Não, quando eu vejo ela, eu falo: ei, minha nega, eu sou apaixonado por você. É espontâneo. Quem está me entendendo? Irmãos, o Espírito da fé nos conduz à sensibilidade com o mover de Deus. Eu pergunto para você: você é sensível ao mover dessa obra que nós estamos edificando? Oh, irmãos, se não somos apaixonados por Jesus, se você não é apaixonado, se eu não sou apaixonado por Jesus, aqui vai ser uma empresa que nós vamos fabricar almas. É como fabricar pastel, sem sentido nenhum. Eu quero falar para os irmãos: você que anda aqui conosco, você vai ser contagiado por essa paixão e por esse espírito da fé. Você que anda aqui conosco, eu quero falar para você: eu tenho orado para Deus invadir o seu coração. Você que anda aqui conosco, quando você acessar o Facebook da igreja e você vê as obras que estão sendo edificadas, aquilo ali vai queimar no seu coração e aquilo ali vai explodir dentro de você. Muitos anos atrás, eu fiz uma viagem, eu estava trabalhando e fiquei uns 15 dias lá no sul, não é? Lá no sul, trabalhava na Catral tem muitos anos. Aí eu lembro que a Adriana, ela soltou sem querer, entre as nossas conversas, ela falou: amor, enquanto você estava viajando, eu fiquei olhando as nossas fotos de casamento. Falei: eita Deus, foi tão bom olhar as fotos nossas, me senti tão bem. Você está vendo? Sensível, sensibilidade. Quando nós somos apaixonados, esse espírito da fé vai nos levar a ter esse coração sensível a tudo que nós fazemos aqui na obra da igreja. Quando os nossos encontristas chegarem aqui domingo que vem, você vai pular junto com ele, você vai cantar junto com ele. É duro quando nós encontramos gente dentro da igreja diferente, parece que a coisa não é com ele. Irmãos, eu quero falar algo para você bem sério. Essa igreja não é do Lúcio Ambrósio, amém? Essa igreja é de Deus. Tudo que acontece aqui é do reino. Por isso, se alegre com a obra, seja sensível com a obra. Esse encontro que vai acontecer, ele não é um encontro com Lúcio Ambrósio, é um encontro com Cristo. Seja sensível. Que esse espírito da fé possa te mover a fazer algo sobrenatural essa semana. Faça um compromisso hoje. Fale: Deus, eu tenho esse espírito, eu sou apaixonado pela obra de Deus, e juntos seremos aquecidos. Fique de pé onde você está. Sabe, irmãos, a fé e o amor e a paixão é pelo Senhor. Se eu estou apaixonado pelo Senhor, eu quero falar dele. Meu coração está aquecido por ele. Não há limite. Quem vive apaixonados não tem limite. O coração queima. Feche seus olhos. Se o seu coração está apaixonado por Jesus, você não vai ter dificuldade de levantar cedo para orar. Vai ser prazeroso. Se o teu coração é apaixonado por Jesus, oh Espírito, você vai ter alegria de alimentar da palavra. Eu quero convidar você nessa noite para ajustar esse tanque, esse combustível.
que esse espírito da fé possa inundar o seu coração. Nós não estamos aqui pregando uma mensagem de efeito para você. Nós não estamos aqui contando para você uma historinha. Nós estamos aqui para compartilhar da glória e do poder de Deus. Nós não queremos perder o mover da glória do Pai. Olha aqui para mim. No reinado de Roboão aconteceu um fato. Paralelamente ao reinado de Roboão, tinha um rei do Egito, Sisaque. A Bíblia conta que esse rei invadiu o reinado de Roboão e roubou tudo. Entrou dentro do palácio de Roboão, escudos, espadas, ouros, tudo foi roubado. Os irmãos sabem, esse rei, que era rei do Egito, Sisaque, o Egito, ele aponta para o mundo. O ouro aponta para a glória de Deus. Roboão, ele mandou fazer escudos de bronze, porque não tinha mais o ouro tinha sido roubado. Fala comigo, o ouro representa a glória de Deus. Fala comigo, mas o bronze representa obras humanas. Agora Roboão fez escudo de bronze. Irmãos, preste atenção. Nós não queremos trocar o ouro pelo bronze. Nós não queremos trocar o reino dos céus pelo rei Sisaque, que é o Egito. Nós não abrimos mão da glória e da presença de Deus. Eu queria que você falasse isso para o teu irmão. Meu irmão, não abre mão do ouro, não troca o ouro pelo bronze. Fale isso para ele. Feche os seus olhos. Este foi o cristianismo que teve uma grande revolução. Com os olhos fechados. O que levou uma região como a Galileia, de terceiro mundo, a promover uma grande revolução no universo, que foi propagar o Evangelho, é o combustível da fé. É o combustível da fé que os levou. Ore a Deus, peça para Deus te renovar nessa noite. Peça para Deus aquecer o seu coração, que o fogo da glória de Deus seja sobre a sua vida, que nessa noite Deus possa renovar a sua mente, o seu coração, que você possa desfrutar da presença do Senhor. Senhor, aquece
aquece o nosso coração, Jesus. Pai, que esse fogo, que essa paixão, que esse combustível da fé seja entre nós. Pai, no nome de Jesus, que tristezas, que mágoas, que ressentimentos sejam lançados por terra, que o nosso tanque, que o nosso combustível sejam cheios da presença e da glória do Senhor. Levanta as suas mãos, fala comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro e profetizo sobre a minha vida o Espírito da fé. Eu tenho a fé, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito de Cristo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Estenda as suas mãos, deixa eu abençoar você para encerrar esse culto. Eu quero declarar uma semana permeado da glória de Deus sobre você. Que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e que a graça do nosso amado Jesus seja com você durante essa semana e com a sua casa. Que você tenha uma semana que você possa desfrutar da fé de Abraão, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Não sai daqui sem dar um abraço nesse irmão. Aleluia, esse é o Espírito, esse é o Espírito, esse é o Espírito. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.